1 Samuel é um livro de esplêndidos começos e trágicos fins. Ele tem início com Eli como sumo sacerdote durante o período de Juízes. Como líder religioso, certamente iniciou sua vida em uma íntima comunhão com Deus. Em sua palavra dirigida a Ana e no seu ensinamento concedido a Samuel, demonstrou clara compreensão dos propósitos e do chamado de Deus. Mas sua vida terminou em ignomínia quando seus filhos sacrílegos foram julgados por Deus e a arca da aliança caiu nas mãos dos filisteus. A morte de Eli marcou o declínio da influência sacerdotal e a ascensão dos profetas em Israel. Samuel foi dedicado à obra de Deus por sua mãe Ana. Ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Era um homem de oração que terminou o período dos juízes, iniciou a escola dos profetas e ungiu os 2 primeiros reis de Israel. No fim da vida de Samuel, ficou claro que ele também não estava imune ao mal. Assim como os filhos de Eli, os seus deram as costas para Deus, receberam subornos e perverteram a justiça. O povo rejeitou a liderança dos juízes e sacerdotes e clamou por um rei, como o têm todas as nações. Saul declinou rapidamente. Uma figura notável, este belo e humilde homem foi escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Seu início de governo foi marcado pela liderança e coragem. Mas ele desobedeceu a Deus, tornou-se ciumento e paranoico e finalmente teve seu reinado tirado pelo Senhor. Sua vida continuou em declínio. Obcecado pela morte de Davi, consultou uma feiticeira e finalmente suicidou-se. Entre os acontecimentos da vida de Saul está outro grande líder, Davi, um homem que seguia a Deus. Ele serviu ao rei, matou Golias e tornou-se um grande guerreiro. Ao ler 1 Samuel, note a transição da teocracia para a monarquia. Exulte com as clássicas histórias de Davi e Golias, Davi e Jonatas, Davi e Abigail. E assista ao surgimento da influência dos profetas. Mas em meio à leitura de toda essa história e aventura, resolva participar de sua corrida como servo de Deus, do início ao fim. Quando as crianças brincam, vestem-se tal qual mamãe e papai, depois de prestarem muita atenção ao seu modo de trajar e de caminhar. Modelos. Todos nós os temos. Pessoas às quais imitamos, pessoas que representam nossos ideais. Talvez, inconscientemente, imitemos seus atos e adotemos suas ideias. É provável que nenhum dos modelos de bom comportamento mencionados na Bíblia tenha se destacado mais do que o do rei Davi. Ao nascer em uma época entre Abraão e Jesus, tornou-se o líder de Deus para todas as tribos de Israel e o ancestral do Messias. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quais eram as qualidades pessoais de Davi que agradavam a Deus? À medida que lemos o livro de 2 Samuel, que nos conta a história de Davi, ficamos entusiasmados quando o vemos ser coroado rei de Judá e mais tarde monarca de todas as tribos de Israel. Quando louva a Deus ao conduzir a arca da aliança de volta ao tabernáculo e exulta ao liderar seus exércitos à vitória sobre todos os inimigos, a fim de concluir a conquista da terra prometida iniciada por Josué. Davi foi um homem de muitas conquistas. Porém, Davi era um ser humano, e sobrevieram-lhe períodos sombrios em que tropeçou e caiu em pecado. Não é fácil ler a história de sua luxúria, adultério e assassinato. E está revelada que mesmo os grandes homens que se esforçam para seguir e obedecer a Deus são suscetíveis às tentações e ao pecado.
A santidade não nos dá a segurança de uma vida fácil, que pode ser vivida de um modo descuidado. Ele tinha problemas em sua família. Seu próprio filho incitava a nação para que se rebelasse contra o pai e chegou a se coroar rei. A grandeza pode causar o orgulho, como vemos no ato pecaminoso de Davi ao instituir um censo a fim de se gloriar pelo poder da sua nação. Mas a história desse herói caído não termina em tragédia. Através do arrependimento, sua paz e comunhão com Deus foram restauradas, embora tenha sofrido as consequências dos pecados que cometeu. Essas consequências permaneceram com ele durante toda a vida, como um lembrete de seus atos pecaminosos e da necessidade que tinha de Deus. Devemos procurar, durante a leitura do livro de 2 Samuel, as características de santidade na vida de Davi, sua fidelidade, paciência, coragem, generosidade, comprometimento e sinceridade, assim como outras características que honram a Deus, como a modéstia e a penitência. A partir de seus pecados e de seu arrependimento, podemos aprender lições extremamente valiosas. Assim como Davi, você também pode se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus.